Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Olá, tudo bem? Você passou bem a semana aí? Nós queremos cada vez aprender mais, queremos cada vez aprender mais da Palavra de Deus. Convido você para a gente continuar estudando essa semana e estudarmos então hoje o capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 é um capítulo que eu chamo de um capítulo mais histórico mesmo do que profético. Ele conta a história, né? Começa lá atrás e termina, né, quase no nosso tempo. Abra sua Bíblia aí no capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 de Daniel fala assim então: os reis do norte e do sul. Era o ano já que Daniel tinha 89 anos, mesmo ano que Daniel assistiu então a visão do capítulo 10. Então, era por volta de 535 a.C. Diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, e eis ainda 3 reis que se levantarão sobre a Pérsia. 3 reis. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Quem eram esses reis? O primeiro rei era Cambises. Tá? Cambises. Ele era filho de Ciro. O segundo era Esmerdes. Ele era um tipo de um impostor. O terceiro era Dario Istaspes. Tá? E o quarto era Xerxes. Você assistiu aquele filme do 300? Lembra daquele filme do 300? Lá tem Xerxes? Pois é, aquele Xerxes lá, do filme de 300 lá, que lutou contra os 300 dos persas, né? Os persas contra os 300, esqueci agora o nome deles ali, do exército lá que lutou contra os persas, mas era o mesmo Xerxes. Tá? Continuando o texto, dizia, aquela época era 480 antes de Cristo. Agora eu lembrei, os espartanos. Esse Xerxes aqui era o que lutou com os espartanos. Se você, para ter uma ideia, por exemplo, o exército de Xerxes, ele tinha em torno de 5 milhões de soldados. Pensou? 5 milhões de soldados? É muita gente, 5 milhões de soldados, o seu exército. No verso 3 fala assim: depois se levantará um rei poderoso, depois de Xerxes, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei poderoso? Pois é, esse rei poderoso é Alexandre o Grande, no verso 3. No verso 4 diz assim: mas no auge do seu reino, de Alexandre, será quebrado e repartido por 4 ventos do céu. São 4 generais. Tá? Seleu, Ptolomeu, né? Ele divide por 4 generais. Isso aconteceu, ele se levantou em 323, esse Alexandre o Grande, e ele morreu em 301, dividindo ali o seu reino em 4 generais. Então 4 generais assumiram, porque Alexandre o Grande ele não tinha herdeiros, ele não teve filhos. Ele teve um filho com uma princesa indiana, mas o filho morreu no parto. E ele acabou não tendo filhos. Depois do verso 5 fala assim: o rei do sul, que é Ptolomeu, será forte, como também um dos seus príncipes, que será mais forte do que ele, e reinará o seu grande domínio. Era Seleuco. Ptolomeu era o rei do sul, que pegava ali o Egito. Naquela época era muito forte, Ptolomeu, e ele lutou muito contra Seleuco, que foi seu colega general, mas agora eles tinham virado adversários, já no 3º século a.C. Verso 6 fala assim: mas ao cabo de anos eles se aliarão com um outro, tá? Com um outro.
a filha do rei do sul e rei do norte, para estabelecer concórdia. Ela, porém, não conservará a sua força no braço, e ela não permanecerá nem no seu braço, porque ela será entregue. E bem assim como trouxe, farão seu pai e o que tomou para aquele naqueles tempos. Era um casamento de Antíoco e Berenice. Berenice, ela tinha realmente um problema no braço. E aqui então, Daniel está tendo uma visão. Daniel está tendo uma visão de pelo menos 200 anos à frente do seu tempo. 200 anos para frente dele. Ele está no ano 535 e ele está tendo uma visão do ano 300. Quer dizer o quê? Para frente do seu tempo, que o tempo contava atrás. Então ele viu ali então uma visão sobre um casamento entre Antíoco e Berenice. No verso 7 diz assim: mas de um renovo de linhagem dela, Berenice, se levantará um em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Você leu. E entrará na sua fortaleza e agirá contra ele, se prevalecerá. O nome de quem fez isso aí o nome dele era Evergetes. Evergetes, e lutou contra Berenice. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas com seus objetos, né, de ouro e prata, despojo do Egito, por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte. E ele então tinha o quê? Ele tinha ali, ganhou 40 mil talentos de prata e tinha pelo menos 2.500 deuses naquele lugar ali. Continuando em frente, vai lá para o verso 11. No verso 10, os seus filhos farão guerra, reunião, numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, voltando-se em guerras. E levará até a fortaleza ao rei do sul. Está falando aqui sobre a Síria, Carlos Magno, tá? E as lutas todas ali daquela época. Então este se exasperar, sairá pelejar contra ele, contra o rei do norte. E este porá com grande multidão, a sua multidão será entregue nas mãos dele. Quem era então? Filopáter. Filopáter, ele era irmão da rainha Cleópatra e lutou contra ela, né? Aqui. A multidão será levada e o coração deles exaltará e derrubará miríades, porém não prevalecerá. Aqui mostra na época em que ele matou 60 mil judeus. Porque o rei do norte tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto de anos, virá à pressa o grande exército de abundantes previsões. Está falando sobre Epífanes. E Epífanes também lutou no Egito. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, que era Ptolomeu. E também os dados de violência dentre o teu povo, e se levantarão para cumprir-se a profecia, mas cairão. Tá? Era uma intervenção romana. Tá? Intervenção romana contra Cleópatra, e ela estava querendo se manter no cargo. O rei do norte virá e levantará baluartes, tomará cidades fortificadas, e os braços do sul não poderão resistir. Nem do sul escolhido, por não haverá força para resistir. Aristómenes, ele era um tutor do rei. Como o rei era muito jovem, ele não tinha essa força toda, então Aristómenes era um homem que foi colocado para ser tutor do rei. 16. O que, pois, vier contra ele, fará o bem que quiser, e ninguém poderá resistir a ele. E estará a terra gloriosa, tudo estará nas suas mãos. Então está falando sobre Roma, no ano 65 a.C. Resolverá com a força de todo o seu reino, verso 17, e entrará em acordo com ele, e ele dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Aqui está falando de Cleópatra e Ptolomeu VII. Ptolomeu III. Casamento de Cleópatra e Ptolomeu III. Tá? E Cleópatra acabou casando com seu próprio irmão para poder manter o reinado. Esse era Ptolomeu III. Mas para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Está falando sobre aquelas guerras de farmácias. As guerras de farmácias, ela era uma guerra na Síria, que era chamada de guerra de farmácias. Tá? 18, depois se voltará para as terras do mar e tornará muitas, mas o príncipe fará cessar o opróbrio e ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Era a vitória síria. Aqui está mostrando que eles lutariam nas guerras de farmácias, mas os sírios ganhariam. Tá? Então voltará às fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. As vitórias de César contra a Síria. Então, Síria ganhou a guerra de farmácias, mas César ganhou da Síria. Levantar-se-á depois, no lugar dele, que fará para passar por exator, pela terra mais gloriosa do seu reino. Em poucos dias será destruído isto, e isto sem ira nem batalha. Quem foi? César Augusto. Quando César Augusto avançou os seus navios contra o Egito para derrubar a Cleópatra,
Cleópatra, percebendo que iria perder essa guerra, seria dizimada, seria morta, ela desistiu da batalha, voltou seus navios de volta, e César Augusto ganhou sem fazer nada, sem ir à batalha. Por isso que mostra aqui, sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aqui fala sobre Tibério César. Depois César Augusto venceu, Tibério César então tomou o lugar. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, será quebrantadas como também o príncipe da aliança. Está mostrando que a morte de Tibério César, no ano 16, no ano de 37 a.C., depois de Cristo, no dia 16 de março de 37, tá? Quando Tibério César morre. Verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá para tornar forte pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repetirá entre eles persa e os despojos dos bens, maquinará contra seus projetos e fortalezas. Ele está falando aqui sobre as alianças que os judeus fizeram com os romanos. Tá? Continuando lá no verso 26, o que comerem os seus manjares dentro de seus exércitos será arrasado, e muitos serão traspassados. Ele está falando sobre o suicídio de Antônio. 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal. O verso 27 fala sobre a unificação de Roma. Tá? Roma unificada. Tá? Já o verso 28 diz assim: então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, para Roma, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprovera e tornará para a sua terra. Está falando sobre o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Verso 29 fala sobre o ano 330 depois de Cristo, sobre a queda de Roma, no verso 29. O verso 30 já começa a apresentar os bárbaros, onde diz ali, né, porque virão contra eles navios de quintim e lhe causarão tristeza, voltará, se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, e sendo voltado atenderá aos que vierem desamparando a Santa Aliança. Deles sairão, profanarão o santuário. E assim vai aqui até o verso 32, que fala sobre a alusão a um povo fiel. O verso 33 e 34 está nos mostrando o ano 538 depois de Cristo e a Reforma Protestante. Tá? O verso 35 fala sobre a Reforma Protestante. Tá? O verso 36 mostra Carlos V da França, quando ele começa a ter uma ascensão, Carlos V, em 1793, e o verso 37 mostra a ascensão do ateísmo francês, tá? No ano de 1794. Já no verso 39 fala sobre o início do ateísmo e a deusa da razão. Ali nós temos um problema nós cristãos. Vocês vão estudar isso futuramente quando estudarem sobre o Apocalipse. No verso 39. No verso 40 diz assim: no tempo do fim o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte remeterá contra ele e contra os cavaleiros com muitos navios, e entrará na sua terra e inundará e passará. Está falando sobre a ascensão e o início das lutas napoleônicas em 1796. O verso 41 fala sobre o Império Otomano em Meca. O verso 42 fala sobre o ataque de Napoleão no Egito. O verso 43 fala sobre o rei turco, um rei turco no Egito, em 1825. Quando Napoleão invadiu o Egito, antes de sair do Egito, ele deixou um rei turco para poder governar o Egito na sua ausência. Isso foi em 1825. O verso 44 e o verso 45 encerra com a Guerra da Crimeia, em 1856. Então, como vocês perceberam aqui, todo o verso 11 do livro de Daniel, ele inicia-se lá atrás, no ano 480, quando Xerxes invade a Grécia e luta contra os espartanos, e vai até 1856, perceberam? Nós temos então aqui pelo menos uns 2.500 anos, 2.300 anos de história, só no verso 11. Se você começar a ler o verso 11, desde o verso do capítulo 11, verso 1, até o último verso 45 do capítulo 11, você tem mais de 2.000 anos de história aqui declarado. Tudo isso foi mostrado para Daniel nesse capítulo aqui. Isso mostra o quê, meu amigo, meu irmão? A Bíblia, além de ser um livro que nos mostra a redenção e a salvação por Cristo, também é um livro de informações sobre a história. Isso aqui nos mostra que as coisas que foram mostradas para Daniel viu a história pelo menos 2.500 anos à frente do seu tempo. É como se você vivendo hoje 2022, fosse mostrado para você todos os relatos da história nos próximos 2.500 anos. Como ficaria a sua cabeça? Quantas coisas você veria? Quantas tecnologias seriam mostradas à sua frente? Coisas que você nunca viu, nunca teria imaginado que fosse ver. Então coloque-se no lugar de Daniel e pense como ele ficou naquele momento, vendo 2.500 anos de história à sua frente, com todas as novidades e tecnologias. Imagina.
Se fosse um pouquinho mais, talvez Daniel teria visto o celular. Até 1856, olha quanta tecnologia, as guerras, as bombas, as destruições, tudo que o homem tinha construído. 1856 já era uma época em que estavam descobrindo as tecnologias de eletricidade e tudo mais. Tudo isso foi mostrado à frente de Daniel já lá 500 anos antes de Cristo. Então nós vemos aqui que a Bíblia e o exercício de Deus com os seus profetas é muito poderoso. Quer você participar disso? Quer você estar conosco nesta jornada? Então ore comigo agora. Santíssimo Deus, bondoso Pai, nos acompanha, Senhor, nesta jornada. E que nós tenhamos, Senhor, conhecimento do futuro à frente. E que nós não precisamos, Senhor, viver mais 2000 e tantos anos nessa terra, ao qual Daniel teve que esperar para ver a tua glória. Nos abençoe, Senhor, nesse instante aqui, em nome de Jesus. Amém.